Ok, eu sou o coronel aviador Ajax Augusto Mendes Corrêa, aspirante em 1956, formado pela Escola de Aeronáutica do Campos Afonso. Hoje estou na reserva, aliás, hoje eu estou reformado, mais de 60 anos reformado. A minha vida na aviação, ela praticamente começou quando eu era garoto na Vila Militar e eu participava muito daqueles movimentos de tropas americanas indo e voltando, tropas brasileiras fazendo exercício, algum deles até com destino à Itália. A gente não sabia o destino, mas a gente soube depois que era a Itália. Foram brigar lá na Itália, Força Expedicionária Brasileira. Então eu via aqueles aviões passando baixo e eu costumava ir lá para um local chamado Cota 30, onde o pessoal do Exército fazia exercício, os americanos também, que estavam lá acantonados. E eu via aqueles aviões pousando no Campos Afonso, eram os Fairchild, os BT-15 e os T-6. E aquilo começou a me formigar na imaginação. Eu gostaria de um dia pilotar um negócio desse para saber como é que é. Ao mesmo tempo, a gente se reunia no 2º Regimento de Infantaria, que era vizinho ao Regimento Sampaio, que era o primeiro RI que estava indo para a Itália, ou já estava na Itália, o primeiro escalão, não me lembro. E, na saída, ele nos dava uma publicação chamada Em Guarda para a Defesa das Américas. Era uma revista muito bem feita, colorida, e eu colecionava aquilo tudo, e, às vezes, até eu pegava exemplares duplos e cortava os aviões e pendurava na porta do meu armário quando eu morava lá na Tijuca. Meu armário era todo decorado com fotografias daqueles aviões na época, o Tigre Voador, o próprio T-6, o P-47 Thunderbolt, o Light no Spitfire da Inglaterra, todos os aviões eu colocava lá e, de preferência, não sei por que razão, aviões de caça, aviões de combate, usados por monomotor. John Wayne, por exemplo, era a minha figura, Tyrone Power, aviador da Marinha. Então, a minha primeira opção foi ir para a Marinha, Escola Naval, para ser aviador naval, embora nem sabia que, naquele tempo, a Marinha não tinha aviação naval. Mas meu pai logo tirou da cabeça essa ideia, por ser muito caro a ida para a Marinha, tinha que comprar 2 uniformes, comprar cama patente, não sei o que e tal, sapato, e meu pai falava, olha, eu não tenho dinheiro para isso não. Se você quiser ser militar, procure para o Exército. E aí eu já comecei a me orientar para ir para o Colégio Militar. Fiz exame, passei bem para o Colégio Militar e me matriculei. O Colégio Militar é uma escola de civismo. Naquele tempo, a gente, mesmo garoto, já começava a distinguir o certo e o errado, bons instrutores, boas palestras, bons professores e, além de tudo, uma educação moral e cívica muito boa. Eu fui me preparando, marchando aquelas coisas todas, desfilei 2 vezes na parada de 7 de setembro, carregando um fuzil. Eu gostaria de ir na equipe de ciclistas, que também tinha uma equipe de bicicleta. Mas também meu pai não podia comprar bicicleta. Então eu fui marchando com aquele fuzilzinho Mauser de cavalaria, pesado, mas a gente aguentava. Éramos jovens. Jovem não tem muito negócio de dar ou não dar, ele faz. Aí cheguei ao científico. Quando eu estava no científico, eu fui para a cavalaria. Por razões várias. Meu tio gostava de cavalo, era major do Exército, era diretor da escola de dictação, me ensinava algumas coisas. E naquele ambiente, eu conheci lá, era amigo de um cara que gostava muito dele, o Cabral. E o Cabral, de repente, desapareceu e ele foi para o curso preparatório de cadetes do ar. E num belo dia, lá, no 6 de maio, numa festa daquele, eu encontrei o Cabral, fardado de aluno de Barbacena. Puxa, eu fiquei com uma inveja danada dele. O Cabral com aquela roupa de Barbacena, aquela asa dourada. Eu digo, nossa senhora, eu vou para essa coisa. Conversei com ele, como é que se faz? Ele falou, olha, eu vou ser aviador. Eu estou no curso preparatório, acho que não era em Barbacena, acho que o primeiro ano acho que desse pessoal foi em São Paulo, me parece. E faz exame. Bom, fiz exame e deu uma grande bobeada. Em vez de fazer exame para o 2º ano, que eu já estava no curso científico do CM, eu resolvi fazer exame para o 1º ano. Passei bem, porque eu tinha uma base boa, o Colégio Militar sempre foi um bom estabelecimento de ensino. E aí eu fui para Barbacena e lá fiquei 3 anos. Conheci muita gente boa, bons instrutores, bons professores. Quem marcou na minha vida, aprendi muitas coisas, foi o capitão Diderot Colbert Barreto Góes
e o outro era o Sérgio Sobral de Oliveira, ambos capitães, me parece da mesma turma, talvez aspirantes de 42 ou 43, não tenho certeza. Esse pessoal sabia lidar com juventude. Dali, eu fui para a Escola de Aeronáutica no Campos dos Afonso. Cheguei lá em janeiro ou fevereiro de 1954. E já foi ali o primeiro desafio. Começava a voar o PT-19, o Fairchild, que era o avião de instrução do estágio primário. O primeiro ano era o primário, o segundo ano era o básico, e o terceiro ano tinha o voo no avançado, que era o T6D e o T6G. Diferença muito pouca, mais autonomia, um quarto de compasso, melhor equipado instrumento, mas praticamente mesmo motor, tudo igual. Bom, voltando ao estágio primário, meu primeiro instrutor de voo foi o primeiro-tenente Mariotto, era o José Mariotto Ferreira. Um rapaz muito bom, aspirante 52, fiquei com ele há algum tempo e me ensinou muita coisa boa, muito paciente, e ao longo do tempo eu solei o PT-19 sem grandes problemas, fui a cheque, passei no cheque, nunca fui reprovado em cheque de nada, e aí o Mariotto desapareceu, me parece que ele foi fazer um curso ou foi para o CTA, coisa parecida. Bom, eu mais tarde fui encontrar o Mariotto, ele já piloto de provas, trabalhando lá na Embraer. Terminei o curso primário, o estágio primário de PT-19 no Campos dos Afonso, sem grandes problemas. Nós aprendemos lá a fazer manobras, acrobacias no PT-19. Eu me lembro que a primeira acrobacia que a gente tinha que perder o receio ou o medo era o voo de dorso. Então a gente aprendia a fazer voo de dorso. Eu peguei o instrutor, já não era mais o Mariotto, era o Murilo Santos, um rapaz muito bom, oficial da reserva. Ele gostava de acrobacia, gostava de ensinar e gostava de cobrar também. Esse Murilo Santos ele fazia parte de uma esquadrilha de demonstração chamada Esquadrilha da Poeira, que tinha ele, o outro rapaz era o Leônidas Lannes, morreu depois na fumaça, e mais um piloto era o Alexandre Moreira Pena. Três tenentes. Eles faziam coisas incríveis no PT-19, considerando a pouca potência que esse motor tinha. Terminei o primário, fui para o básico. Lá no básico, praticamente uma repetição do estágio primário, mas um pouco mais acurada. Aí já entrava a acrobacia com um pouco mais de perfeição, já entrava o voo de formatura com 2 aviões, 3 aviões, e aproximações de precisão feitas ali em Jacarepaguá, algumas viagens, uma viagem para Resende, uma para Cabo Frio, uma talvez para Juiz de Fora, que eu acabei não indo a Juiz de Fora de PT-19, e terminei o curso no estágio primário, também no estágio básico, sem grandes alterações. Em 1956, então, eu fui começar o curso do T6, terceiro ano da Escola de Aeronáutica. O avião de instrução era o T6, o Norte América, um grande treinador. E aí nós tínhamos 2 tipos de voo. Tinha o voo de instrumentos, que era o famoso estágio de VI, e tinha o voo no avançado, em que nós éramos preparados ao longo do tempo. Eu esqueci de contar o seguinte, havia um corte. O corte na seleção começava já no estágio primário. Cortava no primário, ao longo do curso as pessoas eram cortadas de acordo com as manobras, e depois, então, no básico também havia corte, a pessoa não sabia fazer parafuso, não sabia voar grupo, não se dava bem com a acrobacia, era afastado. Então, vamos raciocinar, uma turma de 100, nós chegávamos já para fazer o avançado, já na faixa de 60 pessoas. O corte normalmente é 30%. Então, de 100 vão sair 70. A média quase que universal, é por aí. E aí, no estágio avançado, eu tive a sorte de cair com um tenente que era também piloto de uma esquadrilha que estava começando. Já existia, mas estava ainda... Tinha 1 ano ou 2, se não me engano, a Esquadrilha da Fumaça ela deve ter sido criada, acho que foi em 52, 54, ali pelo
Daqui a pouco eu me lembro o nome desse pessoal antigo, mas o meu gestor fazia parte dessa esquadrilha. Era o João Luiz que puxava, o César Rosa, João Luiz, Ludolfi, Mendonça Rato, essa equipe. E eu fui ser aluno do Cipriano. O comandante do estágio avançado era o capitão João Luiz Moreira da Fonseca. E operações era o Coreixas. Então, esse time me solou no T6. Eu fui a cheque com o Coreixas, também passei no cheque sem grandes problemas. O cheque era um voo local de 1 hora em que era cobrado tudo. Stall, pane, parafuso, era muito exigido, parafuso precisão, dava 3 voltas, não sei o que, eles iam sair, pum, tinha que sair naquela posição. Dali eu fui fazendo outro tipo de voo, manobra de precisão, chandelle, uma repetição daquilo tudo que eu havia aprendido lá no estágio primário e básico, mas já no outro avião, que era bastante diferente do Fechade. Esse avião já tinha rádio, tinha que apertar o microfone para falar, tinha passo, reduzir passo, tinha manete, tinha trem para recolher, trem para baixar. Era um avião... mais tarde eu passei a considerar o T6 como um grande treinador e um grande divisor de águas, porque, no meu entendimento, quem conseguisse voar o T6 bem estava qualificado para fazer curso em qualquer avião acima dele. No meu caso, por exemplo, na minha época, nós éramos divididos no final do curso. Um percentual ia fazer o curso de aviação de caça, ia voar o F-47 Thunderbolt, e o pessoal que era selecionado para bombardeiro ia voar o B-25 Mitchell. O curso era em Natal, o outro era em Fortaleza. Então, assim foi minha vida na Escola de Aeronáutica, sem grandes problemas, exceto do VI, que eu não me dei bem no VI. Primeiro, porque eu não dei muita atenção àquele curso de voo por instrumentos. Eu achava que aquilo ali não... talvez até meu instrutor dizia para mim, esse negócio de VI é coisa, não sei o quê. O VI, o voo por instrumento, estava começando numa época em que a FAB estava saindo daquele voo perigoso do rasante, do Cisca, do VOR, que a gente dizia Visual Over the River, não sei o quê. O pessoal debochava um pouco disso. Para sair do voo de arco e flecha, para entrar num voo mais em que entraria o jogo das agulhas. Já entrava um negócio chamado RMI, voo por instrumento, mínimos, uma série de regras, e assim o mundo começou a mudar e o Brasil recebeu essa mudança um pouco tarde, mas nós começamos a nos adaptar e já no 3º ano já era obrigatório, mandatório, que os cadetes se diplomassem com o cartão de voo por instrumento restrito. Eu não saí com cartão de voo por instrumento restrito. A minha fase lá no voo por instrumento ela foi muito tumultuada, muito complicada. Eu não conseguia me acertar naquilo ali. Talvez até porque eu reagia muito. Eu não queria aprender. Bom, alguns eventos marcaram-me lá, mas eu acho que isso aí não é muito interessante. Terminei o curso e, no final do curso, uma semana antes do aspirantado, uma notícia muito desagradável. O meu instrutor, Tenente César Rosa, faleceu num acidente. Ele voando número 3 na Esquadrilha da Fumaça, num break em Salvador, puxado pelo Mendonça Rato. O Mendonça, daqui a pouco o nome dele... Mendonça. O Mendonça puxou lá, o João Luiz estava doente, quem assumiu a liderança foi o Mendonça Rato. E nesse break bateram 2 aviões, bateu o 3 e o 2, que era o César Rosa, com o João Luiz, morreu um cabo e um sargento. Foi uma coisa horrível, porque eu tinha uma verdadeira paixão pelo Cipriano. Um cara ensinava e me dava muito conselho. Você vai para cá, quando chegar lá você te vendo. Se ele fizer sinal para chegar mais perto, chega mais perto. Se ele disser que está chegando, vai para mais longe, levanta o nariz, levanta o nariz. Não discute com aqueles caras. Você está sempre observado o tempo inteiro, anda bem arrumado, bem uniformizado, que você vai tirar aquele curso de letra. O comandante de vocês é um tal de Berthier, um cara mascarado, metido a voar bem, está nos Estados Unidos fazendo um curso de instrumento em jato, vai chegar aqui no Brasil cheio de coisa, mas também é um cara legal. Você vai gostar do povo todo e capricha que você vai terminar o curso. Infelizmente, o Cipriano não chegou a ver eu terminar o curso. Ele morreu uma semana antes do aspirantado. Foi uma coisa muito triste. Essa esquadrilha que bateu lá era puxava era o Mendonça, número 4 era o Ludolfi. E os 2, quando chegaram, eu estava lá nos Afonso, eram cadetes, quando veio um beat, disseram que não trazia corpo de ninguém, que o beat não dava para trazer 4 corpos. Eu acho que não dava. Mas eles fizeram um show
com 2 aviões, o Mendonça puxando e o Ludolf de número 4 voando no papo do Ludolf. Teve gente que chorou, inclusive eu, porque eu tinha uma amizade, eu gostava muito de Cipriano. A gente trocava de capacete, ele voava com meu relógio emprestado, havia uma interação muito boa entre eu e ele. Bom, dali então, eu fui para Fortaleza. Como é que eu fui bater em Fortaleza? Fim do ano, aquela classificação, fui classificado para caça, está lá a minha ficha que eu tenho guardado até hoje, o Cipriano me deu a ficha, indicado para caça, vou à formatura bem, não sei o quê, ponto alto foi o voo de formatura, bom de acrobacia, está lá, guardado. Bom, chego em Fortaleza, eu me lembro que a minha ida para Fortaleza, eu fui no C-47 do Conta. A FAB era uma coisa muito engrenada, viu? Era um negócio assim que eu não sei nem como é que aqueles caras conseguiam fazer. O avião saía do Santos Dumont, que era chamado de calabouço. Então, a gente se formava, se apresentava na diretoria do pessoal. A minha turma teve a honra de ser a primeira turma da Força Aérea a fazer uma viagem internacional. E nós fomos chamados em casa para guarnecer 4 C-47, e nós fomos em 4 C-47 para o Paraguai, para a Argentina, Chile e Uruguai. E aquilo para nós foi assim uma coisa maravilhosa. Por que isso aconteceu? Porque quando nós estávamos no 3º ano da escola, há um almoço chamado almoço de 100 dias. Significa o seguinte: quando faltam 100 dias para o aspirantado, há um almoço com toalha de branco, o pessoal serve uma comida melhorada, alguns oficiais instrutores participam, há um discurso feito pelo comandante da escola, que naquela época era o brigadeiro Flies, Henrique Flies, que era um indivíduo muito culto, falava francês muito bem, um cara bastante legal. E o nosso presidente da sociedade era um cadete chamado Milton Santi, também que era uma gente muito boa. Então, o Milton Santi, num discurso de agradecimento daquele magnífico almoço dos 100 dias, ele ele sugeriu ao comandante da academia, ao comandante da Escola de Aeronáutica, o brigadeiro Henrique Flies, que nos moldes da Escola Naval, quando a gente fosse declarado aspirante, em vez de fazer como os marinheiros faziam, dava a volta ao mundo no iate chamado Cisne Branco, no veleiro, para conhecer o esporte e tal, a FAB também poderia proporcionar uma primeira viagem de conhecimento para os países vizinhos, para começar já a dar um pouco de cultura ao aspirante que ia começar a sua carreira. E o ministro Flies respondeu o seguinte: só se eu fosse ministro, que era uma coisa que era muito difícil de acontecer, porque o Flies era brigadeiro novinho, tinha sido promovido há pouco tempo, de 2 estrelas, e quem ia decidir se ia ou não ia seria um ministro de 4 estrelas, que naquele tempo a FAB tinha muitos poucos. Bom, com aquelas confusões políticas que aconteceram na época, o Flies acabou sendo nomeado ministro da Aeronáutica. E aí houve uma visita ao ministro da Aeronáutica, da qual eu participei, não sei por que eu fui nisso. Então, o Santi foi lá, eu tenho uma foto disso, tem lá eu, Carrilho, Muti, Baranowski, junto do ministro, e nesse dia o Santi lembrou o ministro a promessa da viagem. Olha, no almoço 100 dias eu pedi, o senhor falou que se fosse ministro eu ia dar, e ele era o ministro. E ele deu a viagem. Então, nós saímos com 4 C-47, uma viagem que durou uns 35, 40 dias, e deu para conhecer um pouco da aviação dos países vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Muito bom. Bom, terminada a viagem, eu fui para Fortaleza. Então, voltando, eu saí ali do aeroporto do Calabouço, no C-47. Antes, a gente se apresentava à diretoria do pessoal, e a diretoria do pessoal dizia assim: dia X, às tantas horas, no aeroporto, um avião vai te levar para Fortaleza. Aí eu embarquei no C-47 da FAB, que decolou às 5 horas da madrugada, ou 6 horas da madrugada, não me lembro mais. Eu era o único militar como passageiro. Levava civis, e eu levava na minha bagagem uma pistola 45, um livro do Saint-Exupéry, que eu não sei se era Voo Noturno ou Terra dos Homens, alguma coisa parecida, e por aí fui. Cheguei em Fortaleza, já no pôr do sol, doido para conhecer o P-47. Aí
desci do avião o oficial de operações ao primeiro do 4º Grupo de Aviação, sediado em Fortaleza na época, era um tenente chamado, o apelido dele era Macaco, Wellington. E o Macaco, então, me apresentei a ele, aspirante fulano de tal, chegando ao Rio para fazer o estagiário do curso de caça. Eu queria visitá-lo, os P-47, aquela linha, tinha uns 20 P-47 alinhados lá. O bicho olhava para a gente como dizendo assim, vai ter que nos domar. Aí o Wellington falou para mim o seguinte, não tem que visitar nada, vai para a base. Foi o primeiro tranco que eu levei na aviação de caça. Já comecei a pensar o seguinte, ali o negócio era pescoço para baixo, teria canela. E aí fui lá para o cassino, me hospedei lá, um quarto certinho, já tinha lá o meu nome lá numa cama para ficar, eu encontrei o resto da minha turma, Chalder, Balesteiro, Ribeirinho, Macuco, Pereira. Nós éramos bastante aspirantes lá, uns 30, 40, não sei, não me lembro mais. E ficamos na base e a gente perguntava sempre, quando é que a gente vai para o esquadrão? A gente não ia para o esquadrão porque o nosso comandante estava nos Estados Unidos, fazendo um curso de instrumento no T-33. O esquadrão tinha 2 T-33 novinhos em folha. Tinha lá os 20 e tanto P-47 e 2 T-33, que era um jato. Só quem voava eram os tenentes instrutores. Bom, ficamos na base uns 15, 20 dias, conhecendo as instalações da base, almoxarifado, tesouraria, rancha, dando serviço na base, de oficial de dia. E um belo dia surge a notícia. Chegou o nosso comandante, está no rancho. Aí eu fui lá no rancho conhecer a fera, o famoso Berthier Figueiredo Prates, uma lenda viva. Fui lá, vi um cara, altura mediana, boa pinta, estava chovendo, ele estava com a capa de chuva, fora do uniforme, ele parecia um pouco assim, uma mistura de Humphrey Bogart com um outro bonitão dos Estados Unidos, um cara bacana e tal, e a partir daí nós começamos aí o esquadrão. E o Berthier era um senhor comandante, operações era o João Luiz, 4 esquadrilhas, paus, douros, copas, espadas. A minha esquadrilha era copas, era o Hugo P. da Costa Marte, o comandante. E tinha uns instrutores já famosos, tinha lá o Soares, Arthur Soares de Almeida, tinha o Paulo de Tarso, tinha o Zé Pessoa, e por aí vai, tinha uma turma boa. O meu instrutor particular era o Plínio Leme de Abreu. Esse rapaz depois ele faleceu de uma doença, um cara muito bom, muito paciente, me ensinou muita coisa. E ele me cobrou assustadoramente as horas de ir na cela no F-47. Eu ia lá para o F-47, fazia hora. O F-47 não tinha duplo comando, então você tinha que sair sabendo tudo. Então você estudava avião, tinha aquelas provas, motor, não sei o quê, performance, tal, velocidade de pouso, bababá, bababá, bababá. E o único defeito do curso que eu achei, mais tarde, porque esse defeito a gente não tem tempo de raciocinar na época, era o seguinte, nós íamos voar de P-47, um avião muito rápido, muito veloz, subia muito, numa área completamente desconhecida. Nós nunca tínhamos voado em Fortaleza, nós não tínhamos ideia de como é que era o litoral.